Irmãos, vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, 24 a 26. Nessa manhã estudaremos esse término do capítulo 5. Vamos recordar que o capítulo 5 é o capítulo em que Paulo trabalha a questão prática, não é? Ele trabalha quais são as implicações éticas, morais, como deve ser o proceder daquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, como devemos agir como novas criaturas que somos em Cristo. E nós já vimos até aqui, meus amados irmãos, que o capítulo 5, de 1 a 12, o apóstolo Paulo fala que nós fomos chamados à liberdade. E aí ele disse que a igreja de Cristo é livre, a igreja de Cristo deve permanecer na liberdade que Cristo nos libertou. Então nós já fomos libertos do domínio da escravidão do pecado, embora ainda cometamos pecados, mas nós não somos mais escravos do pecado. Em Cristo nós fomos libertos desse domínio. E nós, como crentes em Jesus, temos que tomar atitudes, fazer escolhas. O nosso modo de pensar precisa ser aquele que condiz com a nossa nova identidade, a nossa nova estado de filiação em Cristo, né? Filhos de Deus. E aí então, no versículo 13 a 15, Paulo vai falar que nós somos chamados para a liberdade. A igreja de Cristo ela é livre para amar e não para praticar o pecado. É muito importante, irmãos, estarmos atentos a isso, porque assim, a palavra de Deus o tempo todo tem mostrado que nós somos livres do domínio da escravidão do pecado. Então, qualquer área de tentação na tua vida, ou qualquer situação para nós que seja difícil de lidarmos, precisamos reconhecer que a nossa nova identidade, a nossa filiação, ela nos dá plena certeza de que Deus nos capacita para obedecê-lo e para amá-lo. E aí do versículo 16 a 18, Paulo fala então que nós temos que andar pelo Espírito. Ele vai falar que nós devemos andar pelo Espírito, não satisfazermos os desejos da carne. Do versículo 19 a 21 do capítulo 5, ele vai nos mostrar que Deus rejeita aquele que vive entregue às obras da carne. É muito importante entendermos isso. A nossa liberdade em Cristo não é uma autorização para vivermos praticando o pecado, não é? E aí então, 22 a 23, nós vimos semana passada que uma vida controlada pelo Espírito, ela desfruta da absoluta liberdade em Cristo. Então, como é que nós conseguimos vencer a nossa luta contra o pecado? Como é que nós conseguimos ter uma vida que agrade ao Senhor nosso Deus? Absolutamente mediante a capacitação do Espírito de Deus que habita em nós, assim como uma árvore saudável, frutífera, ela dará seus frutos. Nós, como crentes do Senhor Jesus, tendo uma vida cristã saudável, também seremos frutíferos, e o fruto do Espírito Santo ele vai ser evidenciado dia a dia nas nossas ações, nas nossas atitudes e na forma como vivemos. E hoje, nessa manhã, nós encerramos o capítulo 5. E aqui no versículo 24 a 26, o tema que vocês já viram no boletim é crucificaram a carne. Essa é a declaração de Paulo. Vamos entender um pouco sobre isso. A gente não vai esgotar o assunto de forma alguma, mas simplesmente apresentar aquilo que os irmãos já sabem, mas uma visão panorâmica, introdutória do assunto, porque não é objetivo estender muito por causa do tempo. Então vamos orar mais uma vez, e após a oração leremos o texto e faremos a breve exposição. Obrigado, Senhor, pelo perdão de nossos pecados. Obrigado, Deus, pelo teu amor para conosco. Te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos nessa manhã e agora a tua palavra de ser lida, que tenhamos, ó Deus, nossos ouvidos atentos, nosso coração como terra fértil para receber a palavra do Senhor e sermos, ó Deus, frutíferos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, Gálatas 5, 24 a 26. A palavra de Deus diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com suas paixões e desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob o Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo, ele declara com muita veemência, não é? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. É muito importante, irmãos, nós temos a compreensão disso. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Amados, quando nós consideramos esse fato, o que Paulo está nos mostrando é a nossa absoluta vitória sobre a luta interior que temos do espírito contra a carne. Muitas das vezes nós queremos usar aquele artifício e falarmos que, olha, a carne é fraca. E porque a carne é fraca, logo eu não tenho como lutar contra os meus desejos, não tenho como vencer essa luta interior que há em mim, e eu me entrego, eu me lanço, eu pratico aquilo que é pecaminoso porque a carne é fraca. Não é, irmãos? Quantas vezes nós somos testemunhas disso? Nós achamos essa palavra que é uma verdade, que a carne sim é fraca, mas usamos isso como desculpa, usamos isso como meio de justificarmos as nossas escolhas, as nossas ações pecaminosas que não agradam a Deus. Então o que Paulo quer que os Gálatas compreendessem aqui, fazendo esse desfecho, após tratar a questão da suficiente obra de Jesus Cristo, a justificação pela fé, é que compreendamos que a palavra de Deus, a obra de Deus dá segurança de vitória ao cristão. Então, como que temos essa segurança da vitória? E aí então a grande ideia nessa manhã que eu quero que você leve para casa é que a participação na morte com Cristo nos capacita a mortificarmos a carne. É muito importante entendermos isso. O apóstolo Paulo, em sua teologia bíblica, ele vai nos apresentar não somente aos Gálatas, mas quando escreveu aos Romanos, aos Colossenses, aos Efésios, Paulo ele é muito claro em mostrar-nos que o nosso velho homem ele foi crucificado com Cristo. Aquilo que nos escravizava, aquilo que nos tornava realmente totalmente entregues aos desejos pecaminosos, paixões pecaminosas, a nós que fomos alcançados pela graça salvadora, não existe mais. O nosso velho homem, aquele homem rendido ao pecado, escravo ao pecado, ele foi crucificado com Cristo. Ele foi sepultado com Cristo. E em Cristo Jesus, o que nós ressuscitamos, em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, aquele velho coração endurecido, empetrecido, orgulhoso, ele foi substituído agora por um coração temente, um coração submisso ao Senhor e que deseja a vontade de Deus. Embora ainda assim vivamos num mundo caído, embora assim ainda temos essa inclinação, esse desejos pecaminosos que operam em nós, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Como é importante isso? E aí então no versículo 24 a 25, o que Paulo está nos mostrando aqui no versículo 24 e 25? Olha de novo na sua Bíblia. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Irmãos, o cristão, o que Paulo está mostrando é o seguinte: aquele que nasceu de novo, aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, ele deve mortificar a carne e andar pelo Espírito. Ou seja, a mortificação da carne, ela é obra humana capacitada, que é promovido por meio da ação do Espírito de Deus em nós, a presença de Deus em nós. Quando nós andamos pelo Espírito, Deus nos capacita a renunciarmos, a mortificar, a necrosar. Essa é a palavra no grego, a ideia de necrosar, não dá mais alimento, de modo tal que essa carne pecaminosa ela vai sendo enfraquecida. Isso se faz mediante a capacitação que Deus promove em nós. A santificação, o que Paulo está tratando aqui na doutrina da salvação, tem a ver com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, aquele que foi redimido, aquele que nasceu de novo, ele deve buscar uma vida de santificação, uma vida que agrade ao Senhor. E essa vida de santificação, ela requer, ela exige de nós atitudes, ações, práticas.
Não é porque nós nascemos de novo já está para nós tudo pronto. Não, nascemos de novo, somos novas criaturas. Agora temos que andar dignamente, temos que andar conforme o Evangelho de Deus. Paulo, em suas epístolas e cartas, ele vai continuamente falar e convocar a igreja do Senhor a renunciar, a realmente colocar para fora, despir-se daquilo que caracteriza uma vida entregue ao pecado. Então é muito importante entendermos isso. E como nós conseguimos lograr êxito? É aquilo que Paulo fala: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Ou seja, como é que nós andamos na direção do Espírito de Deus? Estando sensível à sua voz, estando sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus, às situações concretas e diárias da nossa vida, no dia a dia, na vida familiar, na vida profissional, na vida social, onde quer que estejamos. O que Deus tem me conduzido a fazer? Quais são os mandamentos do Senhor? Qual é a vontade de Deus? Não é? Então, a nossa consciência, a presença do Espírito de Deus em nossa vida, ele vai agindo em nós de modo que a nossa consciência, ela também vai o quê? Nos acusando, nos mostrando. A palavra do Senhor, ela continuamente, ela vem à nossa memória, vem à nossa lembrança, e nós sabemos o que é de acordo com a palavra de Deus ou não. Então, é necessário que, para que andemos pelo Espírito, tenhamos sensibilidade àquilo que o Espírito de Deus tem ministrado, tem falado, tem mostrado, tem agido em nossas vidas no dia a dia. Nós sabemos quando erramos, irmãos, sabemos. Sabemos quando pensamos numa coisa pecaminosa, tomamos uma decisão errada. Então aí requer-se de nós o quê? A confissão, a humildade, a dependência do Senhor, estarmos permanentemente em oração, colocando diante de Deus, orar sem cessar. Então tudo isso são fatores fundamentais, imprescindíveis, para que venhamos mortificar a carne. O nosso velho homem já está crucificado, já foi sepultado, ele não existe mais em nós, porque somos novas criaturas. O Espírito de Deus habita em nós, mas a nossa carne, ela está numa condição de queda. Não é? A luta dos desejos, dos prazeres desse mundo guerreia dentro de nós. Então precisamos estar atentos a isso. E aí Paulo, no versículo 26, ele fala o seguinte, olha na sua Bíblia: não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aqui, queridos, no versículo 26, nós temos agora o apóstolo Paulo mostrando que o cristão, aquele que nasceu de novo, não deve dar vazão aos prazeres e desejos da carne. Irmãos, como temos que estar atentos a isso? Porque a nossa tendência humana, pecaminosa, é o quê? A autoexaltação. A nossa tendência humana, carnal, é a autoglorificação, a autogratificação. A nossa tendência humana, carnal, é nos tornarmos orgulhosos, nos acharmos superiores, nos acharmos melhores do que o outro. Olha, eu não cometo esses pecados, eu sou melhor do que você. Talvez nós não pronunciamos isso em palavras, mas na nossa mente, nosso coração tem tomado essa postura, essa atitude que é reprovável aos olhos de Deus. Então, quando nós temos consciência daquilo que a palavra nos diz, o apóstolo Paulo, ele fecha essa luta interior. Percebe que o tempo todo Paulo está lidando com esse conflito. Ele fala sobre ele fala sobre obra da carne, ele fala sobre fruto do Espírito, ele fala sobre uma vida de santificação, ele fala sobre possibilidades, situações de eminência à prática pecaminosa, e todos nós lidamos com isso. Não podemos, portanto, ser ingênuos achando que eu sou imune, que eu estou, de fato, impossibilitado de cair ou de cometer alguma ação pecaminosa, porque isso não é verdade. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, se nós não tomarmos uma atitude enérgica, firme, vigilante contra os desejos e prazeres da carne, se nós não vigiarmos, nós vamos o quê? Cair em tentação. Jesus, ele fala, não nos deixe cair em tentação. Ser tentado não é pecado, irmãos. Jesus em tudo foi tentado, porém em nada pecou.
Muitas vezes somos tentados nas mais diversas áreas da vida. No entanto, o pecado consiste em ceder à tentação e caímos em tentação. E aí o apóstolo Tiago, quando fala acerca disso, ele fala o seguinte: olha, nenhuma tentação vem de Deus, senão ela é humana. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Nós somos atraídos a pecar naquilo que o nosso coração busca, deseja, almeja alcançar. Então, para alguns são questões morais, de questões relativas a situações de moralidade sexual. Para outros são situações relativas a falar mal, a fofocar, a maldizer pessoas. Para outros é aquela atitude de orgulho, não é, de eu sou o melhor, eu sou o mais importante. Para outros é ter poder, é ter dinheiro. Então cada um de nós somos tentados por aquilo que a nossa própria cobiça nos seduz e nos atrai. Então nós temos que estar atentos. Paulo fala: não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E a prática pecaminosa, ela sempre vai afetar os relacionamentos, sempre afeta os relacionamentos. O pecado, ele não somente estabeleceu uma ruptura do nosso relacionamento com Deus, mas também conosco mesmo, com o nosso semelhante e com a criação que Deus fez. Então, amados irmãos e irmãs, sejamos muito atentos, sejamos uma igreja vigilante, prudente, atenta, tenhamos humildade, sejamos um povo em que realmente busca da palavra de Deus direção, naquilo que porventura nos encontrarmos em falta, em pecado, tenhamos humildade de admitir: sim, eu pequei, sim, eu errei, me perdoe, eu te perdoo. Por quê? Porque esta deve ser a postura da igreja de Deus. Nenhum de nós podemos ter a arrogância, a petulância de nos acharmos superiores ao outro, mas temos que nos colocar numa postura de humildade, numa postura de servos. Somos servos uns dos outros, não é? Amemos uns aos outros, sirvamos uns aos outros, ajudemos mutuamente uns aos outros no seu crescimento cristão, porque o apóstolo Paulo, ele fala com muita clareza. Olha novamente o versículo 24: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que nós coloquemos em prática isso em nossa vida, que vivamos isso dentro de nossas casas, no relacionamento conjugal, no relacionamento com nossos filhos, com os pais, com os nossos familiares. Pratiquemos isso também em nosso local de trabalho, dentro da ética cristã, e que possamos assim viver como igreja saudável, buscando a prática da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos todos colocar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por sua palavra e buscando a prática daquilo que a Bíblia nos diz. Obrigado, Senhor, por tua palavra que nessa manhã nos falou. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu Espírito nos capacita a crucificarmos a carne, a mortificarmos, ó Pai, a fazer com que ela venha necrosar. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos capacita a nos despir, ó Pai amado, das práticas do velho homem. Nós te louvamos porque o nosso velho homem, ó Pai, foi crucificado e sepultado com Cristo Jesus. Nós te louvamos porque nós somos novas criaturas, ó Pai, e absolutamente nada disso provém da nossa competência, provém da nossa ação, mas, ó Pai, absolutamente tudo é obra do Senhor em nossas vidas. Assim nós te louvamos e agradecemos.